Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para compartilhar mais uma lição bíblica aqui, ó, Caminho para o Céu. Graças a Deus, já estamos na lição de número 7. 7. É possível vencer os seus pecados. Lição escrita com um público-alvo muito distinto, que é o público de não crentes. Este é o seu, o nosso, né? EBD em Síntese Podcast. E isso, um trabalho aqui do nosso Rio Grande do Norte, é a DERN, na pessoa do pastor, presidente Martim Alves da Silva, e também nosso diretor do DENEC, né? Pastor Reinaldo Odilo. Graças a Deus, mais uma oportunidade. A paz do Senhor, Marquinho, a paz do Senhor, João Felipe. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Raniel, querido João, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, a você que está nos assistindo nesse momento, de manhã, de tarde, de noite, não importa o horário, mas o que importa é que você está se preparando para atender a demanda dessa classe tão maravilhosa que é a classe Caminho para o Céu. E conosco que nós temos muita coisa para comentar sinteticamente sobre essa lição maravilhosa. A paz do Senhor, meus irmãos, professores, que estão acompanhando sempre o nosso EBD em Síntese Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e vamos dar continuidade aí à obra do Senhor. Amém, graças a Deus. E eu quero saber, você já se inscreveu? Já compartilhou? Cadê o joinha? Cadê? E aí, Marquinhos, João, cadê o joinha, ó? Ó aí, ó. Ah, muito bem. Vou A ver se gente eu quer que pego o joinha aqui. você... Vai, Marquinhos, pega o Cadê o joinha aí. joinha? O Deixa eu joinha, caçar o cadê? joinha aqui. Meu Deus, Marquinhos. Faz assim com a mão. Ah, Agora foi, pronto, agora apareceu. foi. Agora pronto. A gente quer que você curta, compartilhe, passe esse conhecimento adiante. Há outros professores que precisam, talvez nem saibam da existência do nosso podcast. Então vamos juntos. Vamos lá, lição de número 7. É possível vencer os seus pecados? Leitura em 1 João 3, 4 a 7. E nós temos aqui um guarde no coração, né? Que a gente conhece nas outras lições como texto áureo, né? A gente tem Romanos 6, 23, mas a gente poderia também ter Romanos 3 e 23, né? Todos pecaram, juntamente estão destituídos da glória de Deus. A verdade é que não há ninguém que não peque. Ah, mas eu sou professor e sou crente. Você é essencialmente um pecador e todos precisamos do Senhor. O salário do pecado, Romanos 6, 23, é, é a morte. Não tem outro caminho, caminho de morte. A gente viu na lição anterior, lição de número 6, falando a respeito do inferno, a realidade da existência do inferno. Então, essa lição, queridos, é uma lição de conscientização. O aluno, ele não crente mesmo, principalmente ele precisa saber da existência do pecado. A palavra de Deus, desde a lei, existe para mostrar como um espelho que todos somos pecadores. Na hora que eu tenho consciência que eu sou pecador, automaticamente eu preciso de um Salvador. Então, essa é a consciência que queremos deixar no coração do aluno nesta lição. Não é isso, Marco Júnior? É verdade. E a gente, adentrando nas temáticas da lição, a lição já pergunta, assim, logo de cara, o que é pecado? O pecado é definido como apenas um sentido de erro, de falta, de culpa. Da mesma forma como a gente pode fazer até uma diferenciação. Da mesma forma que santidade é a separação do crente das coisas do mundo, o pecado é separação do homem das coisas de Deus. Então, o pecado é o fato que faz a separação do homem da presença de Deus. Agora, quais são os tipos de pecado? Então, a Bíblia repleta de tipos, vamos dizer assim, tipos penais. Existe o tipo penal, não é? Então, há um tipo de pecado que é literalmente
verbalizado através das escrituras bíblicas, entre tantos pecados como adultério, fornicação, enfim, vários pecados. Mas o que é fato dizer é que isso faz separação entre os homens da presença de Deus. Faz os homens errarem o alvo, faz o homem transgredir a lei do Senhor, porque o pecado também é a questão da transgressão da palavra, não é verdade, João? Exatamente. E dentro ainda do significado da palavra pecado, a gente vê que a melhor analogia para se falar sobre pecado é literalmente errar o alvo. É a gente ter um objetivo, um alvo traçado por Deus para nossas vidas e o homem vai lá e desvia a sua atenção desse alvo. E que todos nós estamos em condição de não conseguirmos acertar esse alvo e por isso que o sacrifício de Jesus foi necessário. E vem do hebraico, como vocês gostam que eu fale, Não pode Tem que faltar. ter, João, tem que ter, João. ratar, que é Ratar. desviar ou errar o alvo. Se foi traçado um objetivo, um alvo, porém, em algum momento aquele alvo foi desviado. Então, esse é o sentido do pecado. Você pode até, professor, desenhar um alvo, uma flecha, alguma coisa, trazer uma animaçãozinha de uma flecha tentando acertar um alvo, não sei, um vídeo de um arqueiro, alguma coisa para tentar explicar sobre o que significa pecado. Muito bem, João. Essa é justamente a primeira parte, né? A primeira resposta sobre o que é pecado está na nossa lição, né? Nós temos aí uma outra definição que seria transgredir a lei, né? E é possível que ele não saiba que lei é essa, então, professor, tenha paciência com seu aluno, seja didático, né? Seja didático, diga que é a lei de Deus dada a Moisés, mas que chegou até nós e que Cristo explicou, cumpriu essa lei, a lei de quem? De Deus. Então, esse padrão, ele é determinado por Deus, não é determinado por nós, mas precisamos obedecer. E a ignorância, ou seja, o desconhecimento, não nos desobriga a fazer a vontade de Deus. E aí, se você quiser citar, eu não me recordo de ter visto aqui no texto da lição, mas mostre o livro de Romanos, capítulo 2, que fala sobre a consciência, né? Romanos capítulo 2, e você vai ver que o texto fala, no versículo 14 em diante, sobre a, a necessidade de ser julgado pelo que se faz, tendo ou não a lei. Observe, aqui nós estamos na lição tópico 1, o que é pecado, a gente viu que é transgredir a lei. Mas pode ser que um índio, uma pessoa que viveu em povos afastados, não tenha tido acesso à lei de Deus de forma formal, escrita, tal qual a gente conhece aqui, a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia nos diz que Deus coloca essa lei no coração dos homens. Versículo 15 de Romanos capítulo 2. Significa dizer que além da lei escrita, né, aqui está nas nossas mãos, existe também a palavra de Deus demonstrada na natureza, e ainda existe o tribunal, como a gente chama, tribunal da consciência, que é a lei de Deus escrita no coração de cada homem, e que tem noção do que é certo e errado, mesmo que ele não tenha nunca entrado numa igreja. Portanto, existe sim a lei de Deus escrita, inclusive nos nossos corações, né, Marquinhos? Fala Se a também gente que é fosse. desobedecer, contrair Isso. dívida. Isso é Se a a tua gente cara, Marquinhos, que fosse. é da área jurídica, viu? Se a gente fosse atribuir um termo filosófico para isso, seria a moral divina. A moral divina é contraditada pela desmoralização humana, ou seja, o homem, ele, de forma, às vezes,
você pode dizer isso de forma ignorante, porque como você está tratando com pessoas que não são crentes, eminentemente nessa classe, você pode tratar isso como um pecado cometido na ignorância, e, entre várias outras coisas. Porém, é uma moral que eles não tinham acesso. Então, eles desconheciam o que era pecado, estão conhecendo agora o que é pecado. Você vai fazer esse link entre eles, a palavra de Deus, o que é pecado, o que não é pecado, o que é correto. Vai apresentar para eles a moral divina, a moral do diabo também. O que é moral para o diabo? Se é que a gente pode dizer que ele tem alguma moral, na verdade, ele é amoral, porque tudo o que é divino é o que circula ao nosso redor, porque tem o dedo, a digital de Deus em cada parte da criação. Então, o homem, ele é uma espécie de alvo do diabo para desmoralizar, ou seja, o diabo quer tornar a criação de Deus amoral, ele quer desmistificar. Desmistificar seria uma palavra muito mística, mas vamos usar assim, desmantelar a moral divina que Desconstruir. existe, ou desconstruir, desmantelar a moral divina que existe na essência do ser humano. Logo, você pode apresentar para os alunos dessa classe a estrutura que Deus colocou no homem. Porque quando Deus foi criar o homem, Deus disse assim, a trindade, né, a presença da trindade na criação do mundo, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, a essência, a moral divina sendo colocada no coração do homem. Além da moral divina, a voz do Senhor mostrando ao homem o que ele devia e o que ele não devia fazer. Portanto, quando Adão, lá no início, desobedece, ele contrai um pecado. E contrair uma dívida com Deus, como está escrito aqui na lição, é você andar de uma forma delinquente. É você se tornar um verdadeiro desobediente daquilo que o Senhor determinou que deveria ser feito. A origem do pecado, já no tópico 2 é disso que eu estava falando agora. A origem do pecado não está em Adão. Ela resultou em Adão, mas está em Satanás. Você apresenta para esse novo aluno da sua sala, que não é evangélico, onde surgiu, onde apareceu. Que a história que nós conhecemos hoje não apenas começa quando Deus diz haja, haja, não. Não começa quando estamos lendo lá em Gênesis 1, versículo 1. Como é que diz lá, João, no hebraico? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traduzindo, Criou Deus os céus e a terra. Rapaz, o homem é bom, olha viu? aí. Olha só, o Marquinhos falou uma coisa que é, às vezes, um mito para alguns crentes, é a origem do pecado. O pecado não surgiu na terra, mas ele surgiu, pasme, no céu, mas não por meio de Deus. É algo que precisa ser deixado claro, é que Deus não quis assim, Deus não criou o pecado. Isso é uma discussão filosófica que talvez não caiba na classe, mas você, professor, precisa estar muito seguro disso. O pecado não nasceu em Deus, ele nasceu no coração de Satanás. E essa herança de pecado, ela não precisava ter entrado na terra, mas por conta de legalidade, ou seja, de uma carta que Adão e Eva entregaram a Satanás, ele passou a atuar neste mundo, porque o homem permitiu, né? Deus deu a terra para o homem cuidar. A autoridade era do homem. Então, no momento em que você peca, você perde um negócio chamado autoridade. E você precisa ter consciência disso, porque nasceu em Satanás, mas não precisava ter nascido no coração do homem. O homem permitiu isso. E, portanto, entra o tópico 2.2, que ele diz: o pecado entrou no mundo. Ele não nasceu no mundo, mas ele entrou no mundo. Esses verbos são muito importantes para que a gente não explique errado
e não fique nenhuma confusão na cabeça do aluno. E aí vem o tópico 3, né, as consequências. E aí a primeira delas, né, João, vem a perda da comunhão entre Deus e o homem. Diz a palavra que ele visitava o homem todos os dias, né, na viração do dia. Depois ele perdeu isso e outras muitas mais consequências, né, João? E você vê assim, o quanto que isso é uma coisa desastrosa, o quanto foi desastroso o pecado. E eu sugiro até que o professor tome cuidado na hora que for falar sobre esse tópico anterior que a gente estava falando sobre a origem do pecado, porque exatamente por não ter nascido da parte de Deus e sim no coração de Satanás, tem sempre aquele questionamento, mas como é que uma coisa tão ruim nasceu num ambiente que deveria ser mais perfeito? Aí entra questões filosóficas, entra questão do livre-arbítrio e tudo isso, que se não tiver cuidado, talvez a discussão ali naquele momento ali fuja um pouco do objetivo da lição. Mas sempre tentar trazer para a questão de aonde é que a atuação humana, aonde é que o ser humano entra no pecado. E sobre essa questão das consequências, eu fico imaginando assim que o na verdade não é uma imaginação, é o que o texto nos diz. Você vê que Satanás ele é engodado pela vontade de ser nem é semelhante ao Altíssimo, mas é colocar o seu trono acima, né? É o que a gente vê no texto. E já com o homem, a gente vê ele sendo engodado pelo sentimento de querer ser igual a Deus. Então, digamos assim, que as intenções eram basicamente as mesmas. Era querer ser igual ao Criador, tanto no coração de Satanás, como o que foi apresentado para ele, para a humanidade no jardim. E eu fico imaginando sobre essa questão do pecado ter rompido essa comunhão, que imagine como ficou o coração de Adão, sabendo que Deus ia conversar com ele toda a viração do dia, e na primeira noite, quando vai caindo a noite ali, para ele fora do jardim já, que ele não tem a presença do Criador junto com ele naquele dia. Isso deve ter sido uma coisa avassaladora no coração de Adão. E com certeza, ali naquele momento que ele não vê o Criador, que sempre estava ali com ele naquele momento, e ele percebe que a comunhão entre eles, com o pai dele, né? Porque a gente vê nas genealogias e vê que quando vai falar Adão, fala Adão de Deus, porque foi o pai dele, né? O criador dele. Então você vê, a gente observa aí a primeira consequência do pecado, que foi eles perderam essa comunhão com Deus. E é nesse princípio que até depois o próprio nome dado à religião vem da palavra religare, exatamente com essa intenção de ser alguma coisa que religa o homem a Deus. Então a gente vê sempre que o papel do plano salvífico é que aquela intimidade que o homem tinha no jardim, ela seja restabelecida, o homem para com Deus. É interessante, João, que você falou sobre o remorso. Eu digo que é remorso, posso estar sendo forte na minha colocação, mas é porque existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é algo que causa mudança de comportamento. E o remorso é apenas um sentimento ruim. Eu digo que, por exemplo, Judas traiu Jesus e sentiu remorso, mas ele não teve arrependimento, tanto é que ele se enforcou. E você falou sobre como ele estava se sentindo quando não estava mais na presença do seu grande amigo, o Senhor Deus, que vinha conversar com ele toda tarde, né? E isso é tão verdade que quando você olha a palavra no livro de Gênesis, capítulo 4 e versículo 26, diz que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome Enos, e foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Significa dizer que por um bom tempo
o homem não tinha coragem de invocar o nome do Senhor. Tamanha foi a sensação, a frustração, a tristeza, né? O vazio deixado pela ausência de Deus, né? E essa destituição da glória de Deus é exatamente isso. A ausência da presença de Deus, ela é terrível. Uma vez eu vi um pregador contando que ele disse que a pior experiência da vida dele, João e Marquinhos, foi quando ele não estava por um tempo, e foi um período curto, ele disse que por um tempo não estava mais ouvindo a voz de Deus para o inspirar a pregar e outras coisas. Ele disse que foi a experiência mais terrível que ele viveu. E não é porque ele estava necessariamente sem comunhão com Deus, né? Mas dá pelo menos uma noção de como é terrível a ausência da presença de Deus que Adão sentiu, que João muito bem colocou, né? Então, nós temos aí o tópico 3. Interessante que essa lição tem 4 tópicos, né? Então, é muito importante tomar cuidado com o tempo que o professor vai destinar para cada parte dessa, senão a aula vai ficar muito longa e não vai dar tempo de chegar na parte mais importante. Você perceba, a parte 3, não é, Marquinhos? Marquinhos já entendeu onde eu estou querendo chegar. Nós estamos falando das consequências do pecado. Não estou dizendo que essas 5 partes não são importantes de serem tratadas, né? Que são, número 1, o pecado interrompeu a comunhão; 2, a humanidade foi destituída da glória de Deus; 3, o pecado torna o homem culpado; 4, o pecado fez o homem perder sua paz; e 5, o pecado sujeitou o homem à morte. Tudo isso é verdade, tem coisas importantes aqui, inclusive o item 5 está distribuído em 3 tipos de morte, né? A morte física, a espiritual e a segunda morte. É importante que isso seja dito, ok, mas a última parte não pode de jeito nenhum ser deixada de lado. É preferível que o professor corra um pouquinho nas outras, mas que não deixe de dar essa última parte. Por quê? Porque aqui está a chave da bênção para aquele não crente, que é como vencer o pecado através de Cristo, né, Marquinhos? Não pode deixar de Exatamente. falar isso daí. Não pode deixar de falar isso, não. Isso aí é a principal parte de toda essa aula, de toda essa exposição, que não tem sentido você falar tanto do pecado e não dar números finais ao pecado através, vamos dizer assim, de um remédio, de uma solução, de algo sacramentado que chega para resolver o problema do pecado. E tudo isso se resume em aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. O apóstolo João, escrevendo nas palavras de Jesus, que conversava com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor vem do Pai, a salvação pelo Filho, e nós podemos gozar da eternidade, longe do pecado. O apóstolo João, na revelação que teve do Senhor, lá em Apocalipse, disse que naquele lugar não haverá lágrimas, não haverá dores, não haverá doença. E lá quem brilha é o Senhor Jesus. Ele é a luz. Lá não terá mais tristeza. Lá não terá mais dor. O pecado é totalmente destronado pela crença que nós temos em Cristo. E tudo isso é resolvido quando nós alcançamos os portões da eternidade. Porque não temos nenhuma ciência mais do que sentíamos aqui na Terra. As amarras do pecado já não podem segurar mais, ou já não podem entristecer mais, já não podem causar mais estragos. Agora, a plenitude vem através da salvação, que o apóstolo Paulo diz, é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Pela graça sois salvos. Por meio de quê, João? Da fé. Na fé. Isto não vem Isso. de vós. É dom de Deus. Glória ao Senhor Jesus. O preço já foi pago. Já Agora, foi pago. Marquinhos, João, eu vou pedir para João comentar isso.
mas é importante também que o aluno perceba que qualquer que tenha sido o pecado que ele cometeu, e o inimigo vai usar isso contra ele, né, martelando na sua mente, Isso. é importante que ele perceba que o sangue de Jesus nos purifica de todo Todo pecado, pecado. né? Isaías 1:18, né? Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A palavra de Deus, ela não faz distinção em categorias de pecados que são perdoáveis e pecados imperdoáveis, porque apesar de sabermos que há pecados que não têm perdão, né? A blasfêmia, né? E você rejeitar a salvação, isso não tem perdão por uma questão óbvia, né? Se eu rejeito quem pode me salvar, eu não tenho perdão. Mas, em linhas gerais, pecados cometidos, né, têm perdão, dependente do seu tamanho, né, João? Então é importante frisar isso para o aluno, que para Deus não existe um pecadão ou um pecadinho que não possa ser perdoado por Cristo, né, João? Pois é. E pelo fato de ser um presente, pelo fato de ser um presente, de ser um dom e de nós não podermos comprá-lo, nem merecer de maneira nenhuma, isso se torna torna a salvação uma coisa mais bela ainda, que revela muito o que Marquinhos já falou sobre o amor. E o amor foi tão grande que é bastante importante frisar que o preço foi pago, e o preço foi de morte, morte de cruz, uma das mortes mais cruéis da época, mais vergonhosas também, porque não era qualquer pessoa que morria na cruz, né? Tinha que ser uma coisa extremamente grave. Então você vê que mesmo ele sendo o filho de Deus, tendo todo aquele poder, toda aquela glória, ele se deixa ser conduzido a esse tipo de morte, morte de cruz, ser humilhado, ser machucado, ser torturado até dar o seu último suspiro. E o preço ele foi pago e foi preço de sangue, foi com a própria vida. E esse preço, esse sacrifício que foi feito ali, o preço que foi pago, ele foi que nos redimiu, que tem a capacidade de nos redimir para com Deus. E ele pagou aquela dívida que foi falado logo lá no início, que Marquinho falou, que a dívida que o homem agora contraiu com o pecado, quando chega lá na cruz, ele diz: está consumado. E quando ele diz está consumado, está pago, essa dívida ela é sanada. Que dívida? O salário do pecado é a morte. E Jesus, ele, como diz o texto lá de Romanos 6:23, que a lição traz aqui, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em contrapartida, aquilo que o pecado traz, que era a morte, Jesus agora nos redime, nos reconcilia, nos justifica e agora nos dá a opção da vida eterna. E isso é uma coisa maravilhosíssima. E eu acho muito importante que isso seja frisado com os alunos. Essa questão de que o preço foi de sangue, foi preciso um sacrifício, que esse sacrifício ele foi suficiente e que ele pagou a nossa dívida de morte, agora nos dando a possibilidade de vida eterna e vida eterna com Deus. João, você falou muito bem sobre a redenção, né? Está aqui no tópico final, a salvação por ser um dom, né? E o preço ter sido pago. Duas coisas que não podem deixar de ser faladas. E hoje existe uma teologia perigosa nas igrejas que, botou açúcar sobre os pecados, né? E muitas igrejas nem mais falam sobre pecado. Tem um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele diz o seguinte: há um perigo muito grande porque estão se pregando, olha só, um Deus sem cólera que conduz homens sem pecado a um reino sem julgamento através de um Cristo sem cruz. Ele disse isso.
Deus sem cólera, homem sem pecado, reino sem julgamento e Cristo sem cruz. Ou seja, é uma passada de açúcar por cima do pecado, né? E isso é uma falsa teologia. Isso é um perigo para a vida espiritual das pessoas. E muitas igrejas estão indo por esse engodo e esse caminho mais fácil para atrair pessoas para a igreja, né? Mas o caminho verdadeiro precisa da clareza a respeito do pecado, portanto, preciso da cruz de Cristo. Então, se eu tiro o pecado, se eu tiro a obrigatoriedade do pecado, automaticamente eu tiro a cruz, tiro Cristo, tiro o sacrifício e tiro a redenção. Se Muito torna cuidado, né? insuficiente a cruz, não é verdade, para essas Sim, pessoas. E o escritor aos Hebreus fala, lá no capítulo 9, é bem pertinente esse texto, no capítulo 9 do escritor aos Hebreus, versículos 11 em diante, diz: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará, olha só, coisa linda, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, de um novo tempo, é mediador da graça, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha que maravilha. E o apóstolo Paulo ainda disse aos Efésios 1:7: é nele, em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. O pecado existe, mas ele é solucionado pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Aleluia. excelente fechamento, Marquinho. Eu aqui também quero encerrar a minha participação desejando que Deus abençoe a tua aula. Faça um jejum, faça uma oração pelo teu aluno, para que o Senhor toque no seu coração e não seja apenas um evangelho de persuasão, mas de poder, como está escrito em 1 Coríntios 4:20. Pai do Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor João, Pai do Senhor Marquinho. Pai do Senhor, boa Pai do aula. Senhor. Amém. Obrigado, fica conosco. Vamos em frente, em nome de Jesus. A paz do Senhor.